Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre cuidados neonatais. Os primeiros minutos de vida do recém-nascido são essenciais, porque é nesse momento que acontece a transação do neonato do útero materno para o meio externo. O período neonatal compreende as primeiras 2 semanas de vida. As principais causas de morte neonatal são hipóxia, hipotermia, hipoglicemia, desidratação e infecções. Lembrando que, se o neonato for proveniente de um parto eutóxico e a mãe estiver saudável, ela irá realizar todos os procedimentos necessários para com os filhotes. Já se o neonato for proveniente de uma cesariana, devemos realizar os primeiros cuidados com o animal ocupando o lugar da mãe. Os principais cuidados que devemos ter com os neonatos a partir do momento em que eles nascem é a ruptura da membrana fetal, o corte do cordão umbilical. Devemos fazer a limpeza das vias aéreas superiores, que normalmente é realizado com compressa. Devemos fazer a secagem do neonato. E em relação à circulação e à respiração do filhote, nós fazemos uma massagem na região torácica para estimular essa circulação e essa respiração, sempre tendo cuidado para que não faça uma massagem com força excessiva que acabe machucando o filhote. Em relação à posição do filhote, nós devemos sempre segurá-lo em posição horizontal e apoiá-lo sobre a palma da mão, fixando com os dedos a cabeça, para evitar que haja uma movimentação brusca da cabeça. Após 5 minutos do nascimento, utilizamos o score de Apgar para avaliar a vitalidade neonatal, analisando as principais funções vitais do neonato. Sendo no total 5 parâmetros avaliados. Cada parâmetro tem uma nota de 0 a 2, onde quanto menor a nota, pior o estado do neonato. Por isso, quando a nota é maior que 7, significa que o neonato não necessita de tratamentos emergenciais. Entre 4 e 7 significa que necessita de cuidados e menos que 3 que necessita de cuidados emergenciais. E quando que devemos fazer ressuscitação cardiopulmonar? Quando o neonato não apresenta respiração espontânea mesmo após ter sido realizada a massagem torácica e a limpeza das vias aéreas superiores. Se a frequência cardíaca estiver abaixo de 10, usa-se oxigenoterapia ou medicamento para melhorar o quadro. Se não houver resposta depois de realizar esses procedimentos dentro de 1 minuto, ou ainda se houver a detecção de bradicardia, deve-se realizar a intubação. Se a frequência respiratória está em 30 mpm com oxigenoterapia, se faz a aferição da frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca estiver acima de 100, mantém o uso de oxigenoterapia. Se estiver abaixo de 100, faz compressão torácica com 1 a 2 bps e alternando com ambu. E se por acaso acontecer uma parada cardíaca? Se administra então adrenalina intravenosa, pela jugular, cefálica ou intraósseo no fêmur, húmero ou tíbia. Deve-se continuar a massagem cardíaca até a detecção de batimentos cardíacos e se não houver resposta dentro de 15 a 20 minutos, se interrompe a ressuscitação. Em relação à temperatura, de extrema importância a regulação da mesma, pois o neonato sai do meio uterino com temperatura em torno de 39 graus e leva um choque térmico ao sair para o meio externo. Então, ao nascer, deve-se manter os filhotes aquecidos, através de bolsas térmicas, incubadoras ou lâmpadas incandescentes. Lembrando que a temperatura normal do neonato na primeira semana de vida é entre 35 e 36 graus. Deve-se fazer uma inspeção completa do corpo do neonato para analisar se há alguma malformação congênita. É importante analisar os reflexos do neonato, como a sucção da mamada, termotropismo, que é quando serve para encontrar a mãe. Pode utilizar no lugar da mãe uma fonte de calor para observar se o filhote vai até a fonte, e o reflexo de procura. Esses reflexos devem ser realizados com a mão aquecida, mimetizando a mãe. Lembrando que, para se poder avaliar a hidratação de um neonato, essa avaliação é feita através das mucosas do animal. Então, a gente analisa para ver se ele está em um quadro de desidratação ou não, o que é possível, e se ele tiver, talvez seja necessário fazer uma fluidoterapia. A avaliação de glicemia do neonato é de extrema importância porque eles são mais propensos a ter hipoglicemia. A cura do umbigo é feita com um nó simples, deixando um pequeno espaço do abdômen, se corta e aplica solução de iodo ou clorexidina 2%. É importante também a pesagem do neonato. Ao nascer, após 12 horas, diariamente até os 14 dias de vida. Depois, pesa-se os filhotes a cada 3 dias até completar 1 mês de vida. Lembrando que deve-se pesar sempre antes da amamentação. O neonato deve mamar o colostro da mãe dentro das primeiras 12 horas de vida. Se não houver esse colostro da mãe, pode adquirir de um banco de colostro ou dar soro hiperimune. Mamadeiras somente para neonatos que possuem reflexo de sucção.
Eles têm que estar na posição horizontal, apoiados sobre uma superfície firme e sem distensão exacerbada do pescoço. E por fim, devemos estimular a defecção e micção através da massagem suave na vulva, prepúcio e ânus. O caso clínico que eu vou usar de exemplo é o caso de uma desidratação em neonatos. A desidratação ela pode ser causada por fatores extrínsecos e intrínsecos, e como exemplo a gente tem a extensa superfície corpórea, a alta constituição de água, que chega a cerca de 80% do peso, a pele mais permeável e também a imaturidade renal para concentrar a urina. Normalmente a desidratação está relacionada à diarreia, à pneumonia, à prematuridade, à alta temperatura ambiental ou à amamentação inadequada. Para identificar o estado de hidratação do paciente, a gente observa a coloração da urina, que se tiver amarelada, indica desidratação, porque o normal do neonato é que a urina seja diluída e translúcida. A gente também analisa a mucosa oral, porque em animais desidratados essa mucosa vai estar seca e pálida. A reidratação ela pode ser por via oral, se a função intestinal estiver normal e se o animal não apresentar hipotermia. Em alguns casos pode ser necessário a fluidoterapia, na medida de 60 a 180 ml por quilo ao dia, aquecida a 37 graus por via parenteral. É importante lembrar de ter um cuidado extremo durante a administração intravenosa ou intraóssea de grandes volumes de fluidoterapia, porque com a menor capacidade de concentração urinária, juntamente com a diminuição da taxa de filtração glomerular provocada pela hipotermia, facilita o neonato de ter um quadro de hiperidratação. A administração subcutânea pode ser feita também para pequenos volumes de fluido. A via intraóssea ela é indicada quando os vasos periféricos são pequenos ou estão colapsados. E essa via ela só pode ser utilizada por até 72 horas. E sinais de hidratação excessiva são descarga nasal serosa, dispneia, taquipneia, ascite e edema pulmonar.